Então, bom dia. Meu nome é Camila. Hoje eu vou dar aula de ecologia para vocês. Vou falar um pouco sobre os fundamentos da ecologia e também vou falar um pouquinho sobre as interações ecológicas na segunda aula. Trocar aqui o slide. Então, isso é o que a gente vai ver hoje. Eu só vou fazer um adendo de que a minha vizinha está fazendo uma reforma, então às vezes pode ser que apareça uma bateção, e aqui também passa bastante avião de manhã, então talvez fique alguns ruídos. Eu vou tentar, assim, falar mais perto, mas se tiver muito ruim, vocês me avisam, porque eu tô com o chat aberto e eu vou ficar olhando. Então, vocês podem também fazer perguntas, interromper, fica à vontade, se quiser falar no microfone também, se quiser aparecer. Mas se ficar muito ruim o som, vocês podem avisar. Que aí eu falo assim mais pertinho. Então, vamos lá para nossa aula de hoje. Só para me apresentar um pouquinho, né, que eu acho que ninguém deve me conhecer, eu fui aluna da Unifesp, eu fiz um curso chamado Licenciatura em Ciências, né, que é um curso multidisciplinar, e você tem química, física, matemática e biologia, e você pode escolher uma dessas áreas para fazer a sua trajetória específica. No meu caso, eu fiz em biologia, e aí, depois que eu me formei, eu entrei no mestrado, que aí quando você quer seguir uma carreira acadêmica de pesquisador, você geralmente faz essa rotina de graduação, mestrado e doutorado. Aí eu entrei no mestrado e de ensino de ciências e matemática, chamado de PEC, mas também na Unifesp Diadema. E aí eu estou terminando meu mestrado para ir para o rumo do doutorado, então só para vocês saberem um pouquinho de mim. Vamos lá, então. O que é ecologia? Vocês Vamos fingir que vocês não viram a resposta. Alguém arrisca dizer o que é ecologia? Pode falar, pode escrever, pode me ignorar também, dá nada. Porque se a gente for pensar na etimologia da palavra, né, a gente vai saber que logia vai significar o estudo de alguma coisa. E o eco, né, seria o quê? O estudo de quê? Né? Quando a gente vai buscar a etimologia, o eco ele vem de oikos, que significa casa, né? Então seria o estudo da casa, mas a casa de quem? A casa dos seres vivos, a nossa casa, onde a gente vive. E aonde a gente vive é o nosso meio ambiente e a nossa relação com as outras espécies, os outros seres que estão nesse ambiente. Sem falar, então a gente tem essa pirâmide aqui, pirâmide não, né? Esse triângulo mesmo. Que a gente tem a relação entre o ser vivo e outro ser vivo, os seres vivos e o meio ambiente. Mas dava até para acrescentar a relação do meio ambiente com ele mesmo, porque uma condição ambiental pode influenciar a outra, né? Às vezes uma catástrofe ambiental ou alguma coisa repentina que acontece pode também influenciar como o ambiente vai mudar a partir disso. Então, a ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos entre si, né? Então, entre humanos, espécie humana, entre si, e espécie humana, por exemplo, com outras espécies, e espécie humana com o meio ambiente, que seria, no caso, não só. Não vamos pensar em meio ambiente, tipo assim, floresta, né, plantas, vamos pensar em meio ambiente num todo, né, considerando fatores que são bióticos, que são tanto quando eu falar assim, outras espécies, eu quero que vocês considerem que essas outras espécies não necessariamente vão ser animais, podem ser micro-organismos, podem ser bactérias protozoárias, podem ser fungos, podem ser plantas também. Porque muitas vezes a gente vê a planta como um ser inanimado, né? Mas a gente vamos pensar assim, nesse meio ambiente como a junção desses fatores bióticos, que são tudo isso que é vivo, com os abióticos, que aí são a rocha, né, a temperatura, pH, essas coisas, solo, nutriente. E aí, né, a ecologia é um campo bastante recente do estudo da biologia, porque ela começa a ser uma preocupação pós-revolução industrial. Então é aqui que a gente vê que as coisas são sempre relacionadas. Muitas vezes a gente não entende isso. Mas quando a gente tem a revolução industrial, então a gente tem muita eliminação de
de carbono por causa da queima, né, da industrialização. E aí a gente tem grandes poluições, cria também os centros urbanos para criar essas indústrias, né? Então você monta centros urbanos que não têm saneamentos, então começa a ter bastante problemas de saúde pública, juntos com a poluição, juntos com a exploração, né? Então a ecologia ela vem em decorrência da expansão do capitalismo e da expansão do liberalismo, né? Uma filosofia política e econômica que vem junto com essa industrialização. E aí a ecologia vem com essa preocupação sobre cuidar do meio ambiente e pensar nessas relações que existem, porque você não consegue ignorar elas, você sempre vai precisar delas. A gente precisa um dos outros e a gente precisa fazer isso de um jeito equilibrado. E então, dentro da ecologia, a gente vai ter duas correntes de pensamento assim. Uma vai ser o preservacionismo e a outra vai ser o conservacionismo. No preservacionismo, a gente vai ter uma visão mais radical. Essa teoria preservacionista é uma visão mais radical que vai falar o quê? Vai falar assim: a gente precisa criar áreas que sejam preservadas e o ser humano não pode tocar nelas. Então, elas são intocadas, elas são. O preservacionismo vai trabalhar com essa ideia de intocabilidade. Enquanto o conservacionismo vai ser uma corrente em que a gente pode usar recursos ambientais, contanto que seja de uma maneira equilibrada, de uma maneira consciente e racional. Né? E aí o conservacionismo vai dar origem ao que a gente chama depois no desenvolvimento sustentável. Aí é só essa pegada para vocês verem que a biologia não está tão separada assim das outras ciências humanas. E para estudar biologia, então, a gente começa pensando sempre em níveis organizacionais, né? E aqui a gente entra com as outras ciências de novo. A gente sabe que tudo é feito a partir de átomos, e os átomos vão agrupar em moléculas. As moléculas vão, no caso, né, de um organismo vivo, vão agrupar em organelas, que são, né, ficam dentro da célula, né? Então, o conjunto dessas organelas vão formar uma célula, que aí sim é a unidade básica da vida. Aí a gente vai ter dentro da célula não, conjunto de células formando um tecido, o conjunto de tecidos vão formar um órgão, o conjunto de órgãos vão formar um sistema, o sistema aqui vai formar o organismo, que é o indivíduo, somos nós. Vários organismos da mesma espécie juntos vão ser uma população, várias populações, né? Então, várias populações de espécies diferentes vão formar uma comunidade e várias comunidades vão formar um ecossistema, vários ecossistemas compõem a biosfera. Aí eu só fiz esse adendo porque vocês podem ver comunidade sendo chamada de biota ou biocenose. Está caindo bastante no vestibular esse termo biocenose, mas biota também é importante quando vai falar mais sobre dentro do nosso organismo mesmo. Então, por exemplo, a gente tem uma microbiota intestinal, né, que são um conjunto de diferentes populações de bactérias que vivem no nosso intestino e ajudam a gente a fazer a nossa absorção de água, de nutrientes, etc. E a gente precisa delas. Então, aí a gente costuma falar microbiota, mas vocês vão ver esse nome biocenose também. E aí, essa aula eu trouxe mais os exercícios. Eu vi que não foi muita gente que fez, então eu ia trabalhar os exercícios com conteúdo. Do pessoal que fez, alguém ficou com dúvida? Ou alguém chegou a ver, mas não fez porque ficou com dúvida? Pode falar. Não foi alarme falso? Tá bom. E aí eu ia querer fazer os exercícios então com vocês. Eu trouxe eles aqui e a gente trabalhando junto. Aí o primeiro exercício é do Enem de 2012, que vai falar assim: o menor tamanduá do mundo. Ah, pode falar, amor.
ver todos. Ah, tá. Entendi. Beleza, então a gente vai fazer... Tá, os exercícios, eles estão lá no Classroom. Quando a gente entra na parte de atividades, depois eu mostro para vocês direitinho, mas a gente entra lá no Classroom, vai ter a parte de atividades, Biologia 2022, e aí a gente tem essa sessão de pré-aula. Não tem problema, porque eu imaginei que talvez vocês não fizessem, ou que talvez vocês tivessem dificuldades, então a gente ia fazer juntos, então não tem problema. Então vamos lá. Ó, o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. E aí vai perguntar, essa descrição que a gente está falando sobre os hábitos noturnos, como ele se reproduz, em que ambiente ele está vivendo, são características de como o tamanduá está vivendo, né, certo? E aí ele quer saber se isso é o habitat, é o biótopo, é o nível trófico, o nicho ecológico ou o potencial biótico. São palavras super estranhas, né? Pode ser que vocês não conheçam muitas delas, ou talvez todas elas. Então, eu trouxe aqui os significados. A gente tem habitat, né? Como a região mesmo, o ambiente em que a gente vai pensar em ambiente geográfico. Que essa pessoa tá. Então, a gente está pensando realmente na região e local geográfico com todas as condições da geografia daquele território. O biótopo também é área geográfica. A diferença entre habitat e biótopo é que o habitat a gente está falando a nível de espécie. Então, eu vou falar, a espécie X vive em tal habitat. Quando eu estou falando do biótopo, eu estou falando também de uma região geográfica, também estou falando das condições geográficas, né? Então, de umidade, pluviosidade, é a mesma coisa. Mas, enfim, temperatura, pH do solo, quantidade de nutrientes, etc, etc, etc. Estou falando das questões, né, da dimensão e da territorialidade, do tipo de vegetação que vai ter, mas de nível de comunidade. Pode falar, Gabriel. Ou escrever. Foi sem querer, professora. Ai, tem problema. Então, a diferença aqui é habitat a nível de espécie, biótopo a nível de comunidade, mas os dois a gente está falando da região, do local. O nível trófico, a gente está falando aqui da posição que cada organismo possui numa cadeia alimentar, né? Então, a gente está falando se a espécie é uma espécie produtora, se é um consumidor primário, não só uma espécie, porque um mesmo indivíduo pode ocupar vários níveis tróficos, né? Mas se é um consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, etc. Então, a gente está falando da posição, né, na cadeia alimentar. O nicho ecológico, a gente geralmente escuta que é o papel, né? É o trabalho que a espécie tem. Eu não gosto muito dessa definição, para ser sincera, mas é o papel, é a função de determinada espécie no ambiente. Então, quando a gente vai fazer essa descrição de nicho, a gente vai falar sobre tudo que envolve a vida, sabe? Aquela reportagem assim, quando a gente vê uma pessoa meio diferente, a gente brinca. O que ela faz, onde ela vive, do que ela se alimenta, veremos mais tarde no Globo Repórter. A gente pode pensar que isso é o nicho. Quando a gente faz essa descrição, a gente está falando do nicho. Então, como responde ao recurso existente, né? Se vai ter a competição com outros seres vivos, como é que faz essa relação, como é que se reproduz, tudo isso que envolve a vida, a sobrevivência e
todo o percurso assim, de vida, a gente está falando do nicho ecológico. E o potencial biótico é um potencial natural das populações se reproduzirem. Tá, agora a gente viu esses 5 termos. Qual que seria essa resposta quando a gente volta ali na descrição do tamanduá? A gente está falando de região geográfica? Não, né? A gente não está falando sobre o ambiente em que esse tamanduá vive. Eu nem sequer sei. Eu só sei a parte assim de que tem cipós e só. Porque tá falando sobre como ele se locomove, tá falando sobre como ele tem a gestação, a amamentação, né? Então, a gente está falando do nicho ecológico desse tamanduá. Estamos falando letra D, exatamente. E aí, quando a gente pensa na relação de nicho e habitat, às vezes, quando vai ver uma descrição, pode ficar confuso. E normal. Só que tem que manter sempre essa distinção clara de que o habitat vai ser restritamente ao ambiente e o nicho não, vai ser o nosso Globo Repórter do animal. Ou da planta, ou enfim, do ser vivo. E aí, a gente tem 2 coisas que a gente pode considerar, às vezes. A gente pode pensar num ambiente, num conceito grande, né, maior de ambiente, então eu estou falando, sei lá, floresta amazônica. Lá na floresta amazônica, eu vou ter vários nichos diferentes, porque eu tenho uma diversidade, estou falando de um ambiente grande. Agora, posso pensar também, falando em... Aí eu penso assim, nessa concepção, eu tenho nichos, vários, né, dentro do ambiente. Então, às vezes eu consigo pensar assim. Ou eu também posso pensar que o habitat está dentro do nicho, porque o nicho é um conceito amplo. Eu não sei se isso ficou um pouco confuso para vocês, né? Parece que ficou. Mas são só 2 formas de pensar. Porque você pode pensar em nicho como uma coisa, um conceito menor, dentro de um ambiente grande. Então, dentro de uma lagoa, eu tenho diversos nichos, porque eu tenho diversas espécies de peixes, tenho lesma, tenho minhoca, tenho bactérias, então tenho vários nichos diferentes ocupando aquela lagoa, por exemplo. Ou eu também posso pensar que o habitat está dentro do nicho, então o ambiente está dentro do nicho, porque o modo como eu vou me alimentar, o modo como eu vou me locomover, o modo como eu vou viver, faz parte, né, do ambiente que eu tô, é uma resposta do ambiente que eu tô. Então são só 2 modos de pensar, porque um interage no outro. E aí, também pensando trazendo um pouco desse conceito de nicho e habitat, 2 espécies, elas podem compartilhar o mesmo habitat, elas podem viver no mesmo ambiente, mas elas não podem compartilhar o mesmo nicho, né? 2 espécies diferentes. Porque o que acontece? Vai ter uma competição, né? Vão ser 2 espécies que vão estar buscando o mesmo recurso. E aqui tem o princípio, isso se chama princípio de Gauss, que vai falar assim, 2 espécies não podem compartilhar, 2 espécies diferentes não podem compartilhar o mesmo nicho ecológico, porque uma vai excluir a outra. Então elas vão tender a competir até que uma seja totalmente excluída. E aí, para trazer esse princípio de Gauss, a gente usa esses protozoários Paramécium, em que você tem uma cultura aqui isolada, do Paramécium aurelia, você vê que ele segue uma curva em que ele cresce bastante, tem um potencial biótico até que chega num auge, certo? E fica mais estável, porque não tem mais recursos, né? Então, aqui, quando a curva para e passa a ser uma reta, a gente sabe que começa uma competição intraespecífica, na mesma espécie. Porque a gente está mantendo um equilíbrio. Então, porque os recursos acabaram, né? O ambiente não tem recursos infinitos para a gente se reproduzir indefinidamente. E o mesmo vai acontecer com outro paramécio em cultura isolada, o paramécio caudatum. Só que apesar, ele chega num estágio de equilíbrio com uma densidade menor.
uma densidade populacional menor. E aí, se coloca os dois juntos, eles competem, e o que acontece é que o Paramécium aurelia, ele sai na vantagem, enquanto o Paramécium caudatum, ele acaba sendo extinguido. Então, tem uma competição intraespecífica, porque eles vivem no mesmo nicho, eles sobrevivem com os mesmos recursos. Deu para entender essa questão de não poder compartilhar nicho? Tá. E aí a gente vai para a próxima questão, então, que são os botos cinza. Os botos cinzas são mamíferos da família de golfinhos, são excelentes indicadores da poluição em que vivem, porque eles passam a vida toda, né, cerca de 30 anos na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais em sua cadeia alimentar, né? E qual é o... Então a pergunta é, os botos cinzas acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? São animais herbívoros? Não, né? São animais detritívoros? Não. Depois eu vou falar o que são os animais detritívoros. São animais de grande porte? Sim. Falar que é de grande porte é muito variável, mas não, né? E aí, digerem alimentos lentamente? Não. Então a gente sabe que, no caso da questão, está falando do acúmulo de componentes. Isso, a gente está falando do acúmulo de componentes por causa da cadeia alimentar. Certo? Então, ele mesmo fala assim: além disso, as espécies acumulam mais contaminantes no seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Então, a gente está pensando dentro desse conceito de cadeia alimentar, né? O boto cinza, ele é um predador, então ele vai, né, se alimentar de peixes que foram contaminados, porque também se alimentaram de, sei lá, fitoplânctons que também estavam contaminados. Então, essa concentração foi acumulada ao longo da cadeia alimentar. E aí chega e eles estão eles acumularam mais contaminantes do que, por exemplo, os níveis inferiores da cadeia em que ele está. Então, quanto mais no topo, maior a concentração de toxina. Isso, exatamente, o conceito de bioacumulação. Então, a letra I. E aí a gente entra um pouquinho para rever a cadeia alimentar. Né? A cadeia alimentar vai falar, então, sobre como acontece esse processo nos níveis tróficos, né, de transferência de... Aí é que eu coloco para vocês preencherem, mas a gente sabe que é a transferência de energia através da alimentação, né? Então, e no caso dos produtores, através da fotossíntese. Então, a gente vai ter os produtores que vão pegar a energia solar, transformar em energia química, vão fazer esse processo por serem autótrofos, então eles produzem, né, o próprio alimento próprio, trofos em relação à alimentação, através da fotossíntese. Os consumidores, eles são heterotróficos, porque eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles precisam buscar o alimento já no meio, pronto. Então, por isso que eles hétero, né, vem de não conseguir fazer, não ser alto, ser diferente, e trófos. Então, eles precisam desse alimento do meio. E aí, eles podem ser os herbívoros, os carnívoros, os ornívoros, os detritívoros. E temos também os decompositores, que aí são os organismos que realmente vão pegar a matéria em decomposição e vão transformar em matéria inorgânica. Então, vão transformar a matéria orgânica em inorgânica, né? E trazer de volta, fazendo a ciclagem dos nutrientes. Estão trazendo de volta à natureza os nutrientes que foram utilizados para fazer os recursos orgânicos. Qual é a diferença entre detritívoros e decompositores, então? Alguém se arrisca?
Decompositor a gente não fala que é consumidor, né? Mas detritívoro a gente fala que é. Por quê? Já que ninguém se arriscou. Come os restos, mas o decompositor também come resto, né? Se for parar para pensar assim, detritívoros eles comem matéria orgânica morta, certo? Eles não são carnívoros, eles não matam a matéria orgânica para eu comer, eles já pegam ela morta e comem. Os detritívoros, eles pegam a matéria orgânica, né? E eles se alimentam dela. E aí o resultado disso é em matéria orgânica de menor tamanho. Então, em vez, a diferença assim, para os carnívoros, para os herbívoros, é que eles não vão matar a matéria orgânica, eles não vão matar o que está vivo. Eles vão pegar o que está morto, eles vão se alimentar disso, dessa matéria orgânica já morta, em decomposição, e aí eles vão tornar ela menores. E aí eles ajudam o trabalho dos decompositores, porque os decompositores vão pegar essa matéria orgânica já menor, e aí eles vão transformar em matéria inorgânica. Os detritívoros não vão fazer isso, eles não vão fazer essa ciclagem no ambiente, eles não vão conseguir fazer a matéria orgânica virar inorgânica e liberar esses nutrientes para o ambiente. Isso aí. Então, os decompositores são responsáveis, obviamente, pela decomposição. E aí, a gente sempre vê a cadeia alimentar assim, mas a vida nunca é fácil, né? Então, a gente vai ter sempre teias alimentares, porque as relações entre os seres vivos são mais complexas, que é basicamente várias cadeias alimentares juntas. Né? Eu acho que esse assunto não é muito difícil, apesar de que eu quase repeti a quarta série por causa desse assunto, gente, juro por Deus. Na minha cabeça não dava para compreender como é que um bicho come o outro. Eu doida, né? E aí a gente vai para a próxima questão. A figura representa essa questão. Quero que vocês olhem bem para essa questão, para essa ilustração, que você olha e você pensa, what the fuck's going on here? Porque esse exemplo de questão é um exemplo de que a questão ela é simples, mas você consegue complicar ela e te dá dor de cabeça fazendo uma imagem torta, assim, uma imagem que você olha e você pensa, por que, jovem? Então, eu trouxe esse exemplo para a gente ver que o vestibular nem sempre é nosso amigo. Às vezes, ele só faz umas imagens que só a pessoa que fez a imagem entende muito bem. Mas a gente vai decifrar. Então, bora lá. A figura representa um dos modelos de um sistema de interações entre os seres vivos. Ela representa duas propriedades, P1 e P2. Tá aqui, né? P1, os quadradinhos daqui. P1 e P2. Que interagem e, né? Aí tem a seta aqui, F3, F4. As duas dão para esse I, até chegar em P3. Para afetar a propriedade P3, isso aí que eu acabei de falar. Quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia, que é esse E. Essa figura pode simular um sistema de campo em que P1 representa plantas verdes, então as plantas verdes estão recebendo aqui a energia, né? P2, um animal herbívoro, então esse animal herbívoro está se alimentando das plantas verdes, certo? A setinha, F2 aqui dos fluxos de energia. E está escrito como função motriz, mas a gente pode chamar de energia. E P3 é um animal onívoro. Ok. Porque a gente tem o quê?
tem o fluxo, né, indo para essa coisa que é o I, que a gente tem que descobrir o que é, tanto do P1 quanto do P2, né? Sendo P1 plantas verdes e o animal herbívoro, a gente está vendo que P3 vai se alimentar tanto das plantas quanto do animal, né? Então ele é onívoro. A função interativa I representa a proporção de a herbivoria entre P1 e P2? Na verdade, não, né? Porque a herbivoria entre P1 e P2 estaria representada aqui pelo F2. Né? A setinha que sai do P1 pelo P2, porque é o animal herbívoro comendo as plantas verdes. B, polinização entre P1 e P2 seria também uma seta que estaria aqui. Eu chamaria, não sei qual sentido ela iria, se ela vai de P1 para P2 ou P2 para P1, mas ela ficaria aqui junto com a F2, né? Porque o animal herbívoro, ele vai comer a plantinha ou vai se alimentar do néctar ou de alguma parte que essa planta oferece, e aí vai levar o pólen indo para outra planta. Então vai ficar entre essa relação. P3 utilizada na alimentação de P1 e P2? Não, né? Porque P3 se alimenta de P1 e P2. Então P1 ou P2 utilizado na alimentação de P3, tá certo? Que é a letra D, e a E, energia de P1 e de P2 que saem do sistema. A gente vê que quando a gente está vendo as nossas setas, nenhuma seta está saindo do sistema, esse sistema está fechado, então a gente não está considerando a energia que sai desse sistema. Né? Então a gente fica mesmo com a letra D. Então, nessa questão a gente vê que a imagem, às vezes, ela é mais para assustar, porque ela é meio esquisita. Mas se olhar com um pouco de carinho e atenção, não é difícil. Próxima questão é da Unifesp. E aí a gente tem. Daqui a pouco vai ser o horário, na verdade, do nosso intervalinho. Vocês querem terminar essa questão agora ou vocês querem fazer um intervalo já 10 minutos, 15 minutos? Querem sem intervalo? Tá, vamos fazer essa questão, aí a gente entra no intervalinho. A primeira aula eu já sabia que ela ia ser um pouco mais extensa, mas a segunda aula vai ser mais rápida, só que ela tem um pouco mais de palavras para aprender. Então, vamos lá. Na costa oeste da América do Norte, as comunidades marinhas que ocupam a zona rochosa entre marés são biologicamente diversas. Nessa zona ocorrem mexilhões da espécie Mytilus californianus, que é dominante e concorre fortemente com o espaço com as demais espécies presentes. Então a gente tem aqui Mytilus californianus. Tá bem no meio aqui é o consumidor primário número 3 aqui, se a gente for contar Kiltons, Lapas, Mytilus californianus. A estrela do mar, Pisaster, o nosso consumidor aqui secundário, terciário, que se alimenta de todo mundo que está abaixo, é o principal predador desse Mytilus californianus, além de outros organismos, como a gente consegue ver nessa imagem da teia alimentar, em que a espessura das setas é proporcional à fluência das alimentações. Tá, então a gente vê que setas mais grossas vêm aqui, né, das cracas para Thais clavigera, sei lá como é que fala isso, para pisastro, das cracas para pisastro e do Mytilus para pisastro também, como a questão está falando. Robert Payne, um pesquisador da Universidade de Washington, realizou um experimento no qual examinou o efeito da remoção da pisaster sobre o número das demais espécies presentes na zona ao longo dos 10 anos. Os resultados são apresentados. Os resultados são apresentados no gráfico. Então, a gente tem agora o nosso gráfico aqui, em que a gente vê que tem uma queda brusca nos primeiros 2
3 anos da Pisaster na sessão experimental, quer dizer, sem a Pisaster no experimento, e depois ficam quase estável, dando umas reduzidas, mais ou menos. Mas a questão é a queda brusca logo no início, sem a Pisaster. No início, assim, né? Vamos pensar 3 anos comparado ao estudo longitudinal de 10, né? E aí, com a Pisaster, né, que é o grupo controle, que geralmente é o grupo que a gente não interfere. Quando a gente vai fazer pesquisa, a gente chama assim, controle é o grupo que a gente não interfere, experimenta quando é o grupo que a gente faz a interferência que a gente quer ver. Então, com a Pisaster, dá até um crescimento. E aí a gente está vendo aqui a quantidade de espécies presentes, né? Então, crescimento do número de espécies. Enquanto a gente tem a queda brusca do número de espécies nos primeiros anos. Tá, o que é que isso quer dizer, então? A gente tirou o consumidor terciário, né, ou secundário, dependendo de como a gente está olhando essa teia, mas a gente tirou o principal consumidor. O que é que vai acontecer? Esses, os consumidores, então, depois primários, ou no caso da Thais glavigera, que seria a secundária, vão crescer, porque eles não vão estar sendo predados. Essas espécies todas vão primeiramente, aumentar, certo? Porque elas não vão estar sendo predadas. E aí, o que vai acontecer depois? Vão começar a aumentar, até que o número de produtores vai reduzir. Eles vão ter que competir, porque tá, né, mais consumidor primário disputando por esses produtores. Então, esses produtores, né, essas plantas, sejam elas quais forem, vão ter uma quantidade reduzida, porque os consumidores delas cresceram, elas vão reduzir. E aí, essas espécies que consomem essas plantas vão ter que começar a competir por elas. Então, a gente vai entrar naquele caso de competição interespecífica lá, em que a gente tem as espécies podendo se eliminar, chegando a extinguir umas às outras por essa competição. Por isso que o número da diversidade acaba caindo quando faz isso. Então, a gente tem aqui a queda brusca no número de espécies presentes, que é essa... eu ia falar curva, não, mas é uma reta mesmo, porque a queda é brusca nos primeiros 3 anos que a gente vê em rosa. Então, só para a gente fazer essa interpretação do gráfico. A alternativa A. Em qual nível trófico da teia alimentar a energia química disponível é menor? Justifique a sua resposta. Qual que é, gente? Quando a gente vai pensar lá na cadeia teia alimentar, a gente sabe que a energia é proveniente do Sol. Então, quanto mais distante, né, dos produtores, menor é a energia disponível. Por quê? Porque a gente vai ter perda da energia para o meio ambiente também. Então, nos níveis tróficos mais distantes, a gente vai ter menor quantidade de energia disponível. Então, no caso, seria o consumidor terciário. E aí, quando ele te fala assim, qual nível trófico, teve algumas pessoas que responderam assim, no último nível. Quando ele pergunta qual é o nível trófico, ele quer saber qual é o consumidor, qual é o nível desse consumidor. Então, não adianta falar o último nível, vai estar errada essa questão. Apesar dela estar certa, não está certa, porque ele quer saber o nível trófico, não só qual o nível. Então, você tem que falar, é consumidor terciário ou secundário, né? Mas se você for pensar no Pisaster como consumidor secundário e no Pisaster como consumidor terciário, ele vai receber menor energia como consumidor terciário. Então, no nível do Pisaster como consumidor terciário, a resposta certa, não só falar o último nível, não. A alternativa a letra B. Por que a retirada da Pisaster interferiu no número de espécies presentes na zona entre marés? Quando o experimento foi realizado. Então, foi justamente o que eu falei. A gente tirou aqui o predador principal, então, os animais, né, que eram as espécies que eram predadas,
elas acabam tendo que competir, porque, a princípio, elas vão crescer, sim, vão aumentar o tamanho populacional delas, mas justamente por isso, o recurso que está abaixo, né, os produtores dos quais elas se alimentam, vão reduzir e elas vão ter que competir por esse recurso. Então, é justamente essa a trajetória assim, histórica ao longo do tempo que vai causar a redução no número de espécies quando você tira o predador principal. Por isso que assim, às vezes pode parecer não muito intuitivo, né? Tirei o predador principal, o número de espécies que ele preda vai diminuir, como assim? Mas tem uma lógica por trás. E aí é isso. Vamos fazer o intervalinho então até as 10? Vocês querem tomar café? Vocês querem ficar batendo papo? Vocês querem tirar cochilo? O que vocês querem fazer? Né? Não entendeu, B? Me conta, Léo, qual é a parte que você não entendeu da B? Não entendeu nenhuma. Ah, a história da minha vida. Eu sou sempre assim, não entendo nada, gente. Sou de peixes. Tá. Porque isso não vai acontecer de cara. Por isso que a gente não entende assim, quando pensa, tirei o predador e vai reduzir a quantidade das espécies, porque isso não vai acontecer de cara. A gente vai tirar o predador e a gente vai pensar o que vai acontecer. Muito provavelmente vai aumentar o número de quiltons, de lapas, de mitilos californianos, de cracas e de polispis, alguma coisa, certo? E de tais tais. Vou chamar de Thaís, gente. Eu não sei falar esse nome, não. E o número de Thaís. Certo, Léo. Tudo bem até aí. Tirei o predador, então ele vai parar de predar essas outras espécies. Essas outras espécies vão aumentar. Ótimo. E aí a gente começa a olhar para baixo na cadeia alimentar. Essas espécies aumentando, elas vão aumentar o nível de consumo dos produtores que elas têm, certo? Se eu tinha antes uma Thaís comendo craca e uma craca comendo 3 plantinhas, agora a gente vai ter 2 Thaíses comendo cada uma craca e as cracas comendo umas plantinhas, certo? Então toda vez que eu aumento essa população de quiltons, de lapas, de mitilos californianos, de cracas, de taíses e de alguma outra coisa, pólips, blá blá blá, eu estou aumentando quantidades de indivíduos que vão se alimentar de produtores. Portanto, estou reduzindo a quantidade de produtores. Certo? Isso, porque não é direto que isso acontece. A gente tem que pensar de forma assim, histórica, de passo a passo. Isso. Aí eu tô aumentando gente que come planta. Vamos supor que eu tenho isso aqui de planta. Normalmente eu tenho uma quantidade de espécies que vão comer isso aqui de planta. Mas aí essas espécies podem crescer até consumir tudo isso aqui de planta. E aí elas vão ter que competir para saber quem vai conseguir comer. Porque a gente tem esse potencial biótico, que é esse potencial de se reproduzir. Eu falo assim, todo organismo vivo tem um potencial indeterminado de se reproduzir. A gente pode se reproduzir indeterminadamente. Mas a questão é, tem recurso para manter? Não tem, entendeu? Então, a gente acaba criando essa competição interespecífica. Pode falar, Léo.
tudo bem. Então é isso. E aí, aqui alguém falou que estava com dúvida também. Aqui era só para ver o nível trófico da cadeia alimentar, né? Então, voltando aqui na cadeia. A gente sabe que toda a energia da cadeia alimentar, ela é proveniente do sol. Então, quem é produtor absorveu completamente essa energia, né? Tudo que pôde absorver, absorveu, né? Completamente não, porque é muita energia, obviamente, dissipada, mas tudo que pôde absorver dessa energia, absorveu, fez a fotossíntese, transformou em energia que fica no corpo, né? Que é essa energia que a gente gasta, então a gente perde ao longo da vida essa energia. No caso, os produtores também, porque eles também vão respirar, eles também vão fazer atividades metabólicas que vão gastar energia. E aí, quando o consumidor primário come o produtor, ele não come mais a energia, toda a energia que foi transformada, justamente porque esse produtor perdeu energia por estar existindo. Então, o consumidor primário, ele já pega uma quantidade reduzida de energia. O consumidor secundário vai pegar uma quantidade menor ainda de energia, porque o consumidor primário também viveu, ele também respirou, ele também gastou energia, também correu, também fez as coisas dele. Então, o consumidor secundário ele pega uma quantidade menor de energia. O terciário, por sua vez, pega menor ainda, porque o secundário também gastou energia, também existiu, também respirou, também teve processo metabólico que usou ATP. Então, por isso que o nível de energia, que é justamente o fluxo, né, das nossas setas na cadeia alimentar, ele vai se reduzindo. Ele não é acumulativo que nem as toxinas lá do boto. Ele, na verdade, ele vai reduzindo porque os animais, os seres vivos e as plantas, né, a gente fala animais só, mas as plantas e todos os outros seres vivos vão acabar gastando essa energia. Então, acho que ok, né? Das dúvidas. Viu? Mais dúvidas? Crises existenciais? Então, eu vou deixar vocês. Vocês querem quanto tempo de intervalinho? Vocês querem tomar um café, uma água, ir no banheiro, fazer um pit stop? Tá, então vamos voltar às 10. Eu vou ficar por aqui. E aí vocês podem aproveitar para fazer o pit stop de vocês, tomar o cafezinho de vocês, a meditação, se vocês fazem meditação, a yoguinha, yoga de vocês. Pode ser 15 minutos. Vamos fazer 13. Fica entre 10 e 15. É o tempo, né? Se voltar às 10, dá 12 minutos. Então, bora lá, gente. Voltamos aí umas 10 e 2, 10 e 5, vai. Sou massa, sou legalzinha. Tô de bom humor hoje. 10 e 5 mais volta. Ô, povo, vocês têm que tomar café. Que é isso? Pra vocês é fácil, você sabia? Vocês não estão com a câmera ligada aí mostrando como vocês estão acabados de acordar cedo no sábado. Eu tenho que mostrar aqui as olheiras. Mas bora lá tomar café. Não quero ninguém morrer de fome, não. Vocês vão continuar gravando assim no intervalo ou vocês preferem parar de gravar e voltar depois?
Estou sozinha, vocês me avisam quando vocês quiserem falar comigo. A carente. Vou ficar por aqui. Qualquer coisa, gente, se vocês quiserem tirar dúvida ou conversar, falar de crise existencial, reclamar do boy, ou da girl, ou da pessoa de sexo fluido, não sei, de gênero fluido.
Oi, gente. Ai, gente, eu tô viciada em Instagram, não consigo. Porque eu fico vendo os videozinhos de bicho, sabe? Tipo, de panda. Filhote de panda é a coisa mais fofa do mundo. Eu vou dar mais uns minutinhos ainda pra vocês terminarem de tomar café. Panda é muito fofo. Ou então, lontra. Não sei se vocês já viram lontra. Elas dormem de mãozinhas dadas, sabe? Elas ficam boiando assim com as mãozinhas dadas umas nas outras. É muito fofinho. Bunny, bunny, you're so... Tá todo mundo já de volta? Meu Deus. Tá. Um dia eu vou trazer só vídeo de panda pra ficar passando um intervalinho muito fofo. Meu Deus, eu não aguento. Então vamos voltando. Ó, aqui eu tinha trazido, na verdade eu trouxe, né? Uma imagem sobre a dinâmica populacional, né? Que eu falo do potencial biótico. Então a gente sabe que o potencial biótico é a capacidade de reprodução de uma espécie. Ele vai, né? Reproduzir, mas vai. A gente pode fazer indefinidamente. O problema é que o meio ambiente não aguenta isso, ele não tem recursos para a gente reproduzir indefinidamente. Então, a gente tem aqui de roxo, isso, a gente tem de roxo essa resistência do meio. A resistência do meio são os fatores ambientais, né? Espaço, alimento, clima, resíduos, né? Que impedem que essas populações cresçam conforme o potencial biótico que é indefinido, né? E então a gente acaba tendo num momento um equilíbrio, que é quando a gente atinge essa capacidade de suporte, em que o potencial biótico, quando ele atinge essa capacidade de suporte, que é tipo a quantidade de recursos que o meio pode dar para a gente estar nesse nível de reprodução, aí as populações elas acabam atingindo um certo equilíbrio, que foi o que a gente viu lá quando a gente olha os paramécios em cultura isolada, certo? Cresce até que chega a um equilíbrio. Por quê? Porque tem uma certa limitação do meio. Senão realmente tenderia ao infinito. Isso aí, Léo. Então eu trouxe aqui o gráfico só para caso um dia vocês olhem esse gráfico numa prova, vocês conseguem entender. E porque vocês agora olhando assim, vocês entendem por que, que o paramécio ele chega num equilíbrio, né? Quando ele chega ali, naquela parte que ele não cresce mais, aí ele já atingiu a capacidade de suporte, ele vai ficar por ali. A não ser que outra espécie entre, né? Como a gente também viu. Então, aí aqui eu trouxe um pouco de sucessão ecológica, que é como a gente não, né? Como as espécies, os organismos vivos, eles vão colonizar um ambiente novo. Então,
tem a sucessão ecológica primária, se esse ambiente novo... Pode falar, Léo. O caso de uma superpopulação de javali, a pouca resistência do meio. No caso de uma superpopulação qualquer, assim, você diz? Não necessariamente de javali. Então, quando a gente está falando de uma superpopulação, é porque eles passaram dessa capacidade de suporte, certo? Vou contar a história de uma vez, a gente, nas minhas aulas de biologia do ensino médio, teve uma vez que a gente resolveu, ai, coisa feia, né? A gente resolveu roubar aqueles bicho-pau da USP uma vez. Né? A gente foi lá para a USP, aí a gente roubou uns, porque lá tem muito mato, tem muito bicho-pau. E aí a gente começou a criar os bicho-pau em sala de aula. Aí esses bicho-paus, eles começaram a crescer, e eles cresceram assim, tipo, a gente tinha uma gaiolinha para eles. E eles cresceram, eles enchiam essa gaiolinha que saía até os bracinhos, assim, do bicho-pau para fora. Qualquer superpopulação, ela vai crescer a ponto de ficar, tipo, mais do que o meio pode aguentar em algum momento. Ela vai crescer, assim, porque ela vai ver que tem recursos, né? Vai começar a se reproduzir indefinidamente. Acontece que o segundo passo disso é que esses bicho-paus não vão ter recurso para eles se manterem em superpopulação. Mas eles também não têm recurso, né? Então, eles vão começar a morrer. E aí você tem, tipo, uma morte abrupta também. Foi o que aconteceu com os bicho-paus. Aí você começa a ter uma morte abrupta, porque você não tem alimento para todos aqueles bicho-paus sobreviverem. Alguns vão morrer de fome, outros vão morrer porque brigaram, porque não sei o quê. Então, como acontece essa competição, no caso de uma superpopulação, é uma competição intraespecífica, porque está competindo entre si, né? Os indivíduos da mesma espécie estão competindo entre si. É como quando você leva uma bala para a sala de aula, ou um doce. Na minha época era bolacha Calypso. Aí faz aquele tss, a pessoa olha que você tem Calypso, pronto, vem 15 mil pessoas em cima da sua, sei lá, bolacha Calypso, vem o quê? Umas 20 no pacotinho? Não tem, né, para a sala toda. Então a gente começa a competir ali para saber quem é que vai pegar a bolacha Calypso. Se for uma torta holandesa, eu vou pegar, com certeza, eu tenho certeza absoluta disso. Os outros vão morrer no meio do caminho. Então, falando sobre superpopulações, elas vão realmente aumentar, mas vai chegar uma hora que também vão morrer em massa. E aí elas vão morrer, né? Os indivíduos vão acabar morrendo porque não acessaram esses recursos e vai chegar nesse nível de estabilidade, de capacidade de suporte. Então, é isso que acontece. Do mesmo jeito que acontece a reprodução em massa, acontece um momento em que você tem também um falecimento, assim, abrupto, quando atinge essa capacidade máxima que o meio permite. E aí a gente tem a sucessão ecológica. Então, a gente tem a sucessão ecológica primária, que é quando o ambiente nunca foi colonizado antes, ele nunca foi tocado. E a secundária é quando ele já foi tocado, já foi utilizado, né? Então, é o caso de o que acontece com pastos, com áreas que são cultivadas e depois são largadas, e aí depois vai ter que recolonizar essas áreas. A sucessão ecológica, ela acontece em níveis graduais, progressivos. Então, a gente tem aqui, nessa imagem,
alguns exemplos, mas você vai ver que todos são meio semelhantes no sentido de que numa sucessão ecológica, a gente tem o primeiro momento, né, que é o momento, vamos dizer que o ambiente está virgem, vai surgir as gramíneas, vão surgir plantas, né, produtores, sempre vão ser os produtores os primeiros, e de pequeno porte, porque eles conseguem ter maior resistência ao meio, porque o que acontece é que a gente tem uma variabilidade das condições ambientais maior, então, sei lá, num caso de deserto, qualquer área assim, que vai gerar uma vegetação mais parecida com uma florestal, né? No início você não tem nenhuma árvore alta fazendo um suporte, né, um amparo para a iluminação. Então a luz do sol vai bater direto no solo, vai, né, vai ser mais forte, o solo vai ser mais aquecido, a temperatura vai estar mais alta. Então você tem mais evaporação da água nesse solo, o solo pode ficar mais ressecado. E aí quando você começa a ter gramíneas, você consegue equilibrar um pouco mais essa temperatura, você consegue ter garantir um pouco melhor a umidade desse solo, e aí vai permitindo que a gente tenha uma complexidade estrutural de ecossistema, né? As gramíneas vão permitir a chegada de classes, né, arbustivas, que são umas plantas de menor para médio porte, que vão permitir a chegada de plantas ainda um pouco maiores, de médio para alto, até que chegue ao ponto de árvores e a gente tenha a floresta, assim, se for um ambiente florestal. Né? Mas aí a gente vai ter a área com essa vegetação complexa e as variabilidades, a variabilidade do ambiente vai ser mais equilibrada, né? Ele não vai variar muito, vai estar mais estável esse ambiente. Então, a gente tem que a sucessão ecológica ela é contínua, né? A gente vê que tem esse passo a passo, independente do ambiente que seja, tem essa naturalidade que vai chegar primeiro plantas que conseguem resistir melhor a qualquer tipo de ambiente, então mato, né, grama nasce em qualquer lugar, nasce até entre azulejos de casa, né, os musgos, gramíneas, etc. E aí vai aumentando a complexidade da vida, né, dos organismos vivos que vão aparecer nessa colonização. Ocorre como resposta às modificações nas condições ambientais locais, que são provocadas pelos organismos estágios serais. Os estágios serais são esses estágios intermediários, né, que vão ocorrendo no processo. Eles se chamam estágio seral. E aí termina com o estabelecimento de uma comunidade de clímax que não sofre mais alterações importantes em sua estrutura, desde que as condições macroclimáticas não se alterem, né? Então, se não tiver nada catastrófico, essas condições vão meio que manter um certo equilíbrio para que essa comunidade de clímax, que é essa, no caso de uma floresta, a floresta em si, né, é o auge da complexidade que esse ambiente pode ter. Vai ficar. Então, só para a gente ver um pouquinho de como ocorre a sucessão ecológica. De novo, aqui a gente tem, no caso, uma sucessão secundária, porque foi um campo abandonado. Então, a gente tem um início com as gramíneas, esse início chama excese. Aí tem os momentos de transição, que a gente vai permitindo arbustos, coníferos, né, até que você chega no clímax florestal. E as transições são as séries, que é o estágio seral. Quando vai pensar em estágios, a gente chama de estágios serais. Então, excese é o início, excese, eu falo excese, e clímax é o momento maior, assim, de complexidade. Então, beleza. Próxima questão do Enem 2020. Plantas pioneiras são as que iniciam um processo natural de cicatrização de uma área, como chama, né? Cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Então, no caso da cicatrização,
essa colonização, essa sucessão ecológica. Em geral, tem pequeno porte e crescem muito rápido, desenvolvem-se em pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto, ou seja, né, tudo ótimo. Essa descrição é uma descrição ótima realmente para você fazer a colonização de um ambiente. Bastante semente, né, então você vai conseguir propagar rápido, pequeno porte, né? Não precisa ter um nível de complexidade, desenvolvem-se bem a pleno sol, porque o sol vai realmente reludir mais forte. Então, essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, porque promovem no solo. Mas as aves elas vão chegar quando você já tiver um nível de complexidade maior, porque as aves não vão se alimentar de gramíneas, né? Elas vão se alimentar de nozes, de coisas que uma árvore fornece. Então você tem que chegar nesse nível de complexidade para ter a migração das árvores para ser interesse, né? Interessante para que essas árvores tenham recursos para sobreviver ali. No caso, a gente pode contar mais num caso pioneiro mesmo, com a polinização pelo vento, ou ir expandindo pelas proximidades. Então, essas plantas são importantes no projeto de restauração ambiental, porque elas vão promover no solo. Aumento da incidência da luz solar? Não, né? Porque a luz solar já está o mais forte que pode quando não tem vegetação. A vegetação vai reduzir no solo a incidência, né? Ela vai fazer uma sombra no solo. Então, ela vai acabar reduzindo. B. Diminuição da absorção de água do solo? Não, né? Porque justamente por a gente ter maior incidência de luz solar no solo quando não tem a vegetação de gramíneas, a gente tem também maior evaporação da água. Então, não sobra muita água para o solo propriamente dito, certo? Ele vai ressecar mais fácil sem essas plantas. Então, muito pelo contrário. C, a estabilização da umidade? Sim, porque ela vai conseguir equilibrar a temperatura, fazer essa sombra e poder reter um pouco de umidade no solo. Então, vai conseguir estabilizar melhor, para que outras plantas de maior complexidade possam florescer ali, também crescer ali. Elevação da temperatura, não, muito pelo contrário. A gente sabe que quando a gente entra num ambiente de mata, comparado com o ambiente de cidade, é mais natural que a gente sinta um pouco de alívio na temperatura, assim, do calor, porque vai dar mesmo uma equilibrada. E a liberação de oxigênio, não, né? Porque as plantas realmente elas consomem esse oxigênio, e no caso do solo, não tem liberação de oxigênio no solo. Então, a alternativa correta é a C. Essa é a última questão? Não, penúltima questão. No quadro, estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Então, a gente tem a estratégia 1 e a 2. A 1, a gente tem que o habitat ele é instável, imprevisível, que o potencial biótico, né? Então, essa capacidade de reprodução é elevada, a duração de vida é curta e com reprodução precoce, os descendentes são muitos de tamanho corporal pequeno e o tamanho populacional é variável. Na estratégia 2, já é um habitat mais estável, previsível, com baixo potencial biótico, se reproduz menos, a duração de vida é longa, né, a reprodução é tardia, então descendentes são poucos e com tamanho corporal maior, e o tamanho populacional é mais constante. Então, a gente está pensando numa sucessão ecológica secundária, né, na recuperação de uma área desmatada. Qual é a estratégia que a gente tem que adotar primeiramente? A estratégia 1 ou a 2? A 1, porque essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies.
O tamanho dos descendentes não é um problema na questão da competição. A competição vai ser a quantidade, né? Então, eu posso ter muitos indivíduos pequenos e isso vai gerar uma competição. E ainda assim vai ser uma competição intraespecífica, nem vai ser uma competição com outras espécies. A B, estratégia 2, pois as espécies têm uma longa duração de vida, o que favorece a produção de muitos descendentes. Não, né? Porque tem um potencial biótico baixo, então vai ser a produção de poucos descendentes. A estratégia 1, estratégia 1, pois as espécies apresentam um elevado potencial biótico que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Essa alternativa é perfeita, realmente não tem como criticar a nossa alternativa correta. A estratégia 2, no caso da letra D, pois as espécies estão adaptadas a habitats mais estáveis, o que corresponde a um ambiente de uma área desmatada. Com certeza não, uma área desmatada é um ambiente mais instável e imprevisível. Ele não tem ainda o grau de de estabilidade que organismos mais complexos necessitam. Alternativa A, estratégia 2, pois essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, o que propicia uma recolonização mais estável da área desmatada. Não, também, né? Então a gente sabe que é a letra C. Beleza até aí? Então vamos lá para a próxima questão, que é a última. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações com estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. Então, nessa estratégia, a recuperação de biodiversidade é efetiva por quê? Para quem nunca viu um corredor ecológico, é isso aqui. Então, você tem áreas que são desmatadas ou de gramíneas, enfim, e aí a gente tem uma área de corredor com a diversidade daquela região, que seria natural daquela região. Então, sei lá, no caso florestal, tem um corredor florestal que vai ligar uma ilha, né, uma região que ali estaria, não sei se vocês conseguem ver lá para o fundo, tem uma ilha de vegetação também florestal e provavelmente vai conectar a outra ilha, porque é o que faz sentido, né? É um corredor, gente. Então, vai fazer essa conexão entre duas regiões que teriam sido separadas, por exemplo, por um campo. Né? Então, um campo para pasto separaria essas duas regiões, o corredor vai fazer essa conexão. Então, nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade ela é efetiva por quê? Propicia o fluxo gênico, ou B, intensifica o manejo das espécies, ou C, amplia o processo da ocupação humana, D, aumenta o número de indivíduos nas populações e favorece a formação de ilhas de proteção integral. Exatamente, é a letra A, propicia o fluxo gênico, porque a gente tem espécies que seriam, né, a gente teria, com a criação desse campo, uma especiação alopátrica, não sei se vocês lembram disso, desse conceito, mas quando a gente vai ter especiações, é tipo uma população, aí surge uma barreira geográfica, ficou uma parte para cá, uma parte para lá, a gente tem essa especiação alopátrica. Com o tempo, esses indivíduos que originariamente eram da mesma espécie vão se reproduzir, mas eles estão sobre condições ambientais diferentes, então eles vão especiar, né, cada um para sua própria esqueci. Vou especiar para o seu próprio ambiente. E aí, no final das contas, com o passar de muitos e muitos anos, teríamos duas espécies diferentes. Então, o corredor ecológico ele está fazendo que
tentando evitar que isso aconteça. Então, no caso de quando isso aconteceria, você manter um corredor, você permite que essas populações continuem entrando em contato e trocando, né, genes e trocando seu material genético, né, fazendo o fluxo gênico fluir, né, e aumentar a variabilidade para que elas não especiem dessa forma. Por isso que realmente é a letra A. E aí, agora, teoricamente, terminaria a nossa segunda aula, porém, a nossa primeira aula levou um pouco mais de tempo. Só que agora é só relações ecológicas, então é uma coisa mais tranquila, assim, tem mais palavra, mas é uma coisa mais fluida. Não tem mais exercício, então vai levar menos tempo. Quando a gente pensa nas relações ecológicas, a gente pode pensar em relações que são interespecíficas ou intraespecíficas. Se a gente está falando de relações interespecíficas, como a gente já viu, a gente está falando de organismos de espécies diferentes. Se a gente está falando de relações intraespecíficas, a gente está falando da mesma espécie. Então, a minha competição por torta holandesa ou por a competição que vocês passam aí quando vocês abrem uma house em sala de aula ou uma bolacha em sala de aula é uma competição intraespecífica, apesar de que ninguém se mata ainda. E se a gente está pensando em espécies diferentes, então interespecíficas. Também pode ser chamado de heterotípicas para interespecíficas ou homotípicas. Seria o nome mais fácil de se pensar, né? Por causa de hetero e homo, a gente já saberia que homo é a mesma espécie competindo e hetero são espécies diferentes. Porém, o vestibular cobra mais o termo interespecíficas ou intraespecíficas. E também, quando a gente vai pensar nas relações ecológicas, a gente vai ter relações que são harmônicas ou desarmônicas. As harmônicas são quando nenhum dos organismos envolvidos sofre algum tipo de prejuízo, ou seja, ela pode ser neutra. E as desarmônicas é quando tem, sim, um prejuízo para pelo menos um dos tipos de organismos envolvidos. Aí aqui eu trouxe um resumo das relações, né? Então a gente tem entre interespecíficas, entre espécies diferentes, relações harmônicas que vão ser mutualismo, cooperação, comensalismo. As desarmônicas entre espécies diferentes vão ser predatismo, parasitismo, competição, esclavagismo, amensalismo, herbivoria. E intraespecíficas, né, na mesma espécie, quando a gente tem relações harmônicas, a gente vai ter sociedade ou colônia, e se forem desarmônicas da mesma espécie, é canibalismo ou competição. Então vamos ver uma por uma, e aqui é mais natural, porque a gente está mais acostumada. Vamos começar com as relações que são interespecíficas e harmônicas. Então eu vou colocar aqui o nome da relação, e aí eu vou colocar mais para falar assim, se é benéfica. Mais é para quando é benéfica para as duas. Se for mais e menos, é benéfica para uma e prejudicial para outra. Se tiver um zero, é porque é neutra. Então, a gente vai trabalhar com essas sinalizações para vocês ficarem mais aptos a lembrarem. Então, o mutualismo ele vai acontecer quando? Quando a gente tem organismos de espécies diferentes que estão associados de modo benéfico para os dois lados, né? Então, os dois organismos que estão envolvidos nessa relação vão ser beneficiados. E eles dependem dessa relação para sobreviver. A gente tem os líquens e os fungos. Os líquens, que são fungos e algas, na verdade, e as micorrizas, que são fungos e raízes de árvores. Aí aqui eu trouxe uma descrição, então os líquens, eles são essa primeira imagem, que é uma alga heterotrófica, fotossintetizante, que produz matéria orgânica, que é utilizada pelo fungo, que é um organismo heterotrófico, e permanece protegida contra a desidratação, pois fica envolvida pelas estruturas do fungo. Então o fungo vai impedir que ela desidrate, e ao mesmo tempo ela vai fornecer alimento para esse fungo. Então, eles sobrevivem assim, e se não for assim, eles não sobrevivem, né? Eles dependem disso para viver. As micorrizas é uma relação parecida, que aí é o fungo decompositor, ele fornece o nitrogênio para a árvore, e a árvore, em contrapartida, recebe a matéria orgânica que esse fungo faz.
Desculpa, não, o contrário. A árvore fornece a matéria orgânica para o fungo e aí ela recebe os nutrientes dele. Então é isso, certo? Protocooperação é muito parecida com o mutualismo. Tem gente que vai achar que é a mesma coisa, mas não é. A protocooperação ela é benéfica para os dois indivíduos, porém acontece que eles não dependem para sobreviver. Então, aqui, por exemplo, micorriza e líquens, os fungos não vão sobreviver sem as raízes dessas árvores, as raízes dessas árvores não vão sobreviver sem esses fungos, mas aqui a gente consegue ver relações que são benéficas para os dois indivíduos envolvidos, mas que não exigem essa dependência. Então, a gente tem como exemplo o pássaro palito e o crocodilo. O pássaro palito ele vai se alimentar de restos alimentares na boca do crocodilo. E aí o crocodilo se livra de parasitas também. Então é benéfico para os dois, porque o pássaro obtém alimento e o crocodilo ele se livra, né, de organismos que seriam prejudiciais à sua saúde. O mesmo funciona com o anu e o gado. O anu é o pássaro, né, a ave anu, ela vai se alimentar dos carrapatos do corpo do gado e o gado, por sua vez, se livra também de parasitas indesejados. Então, é uma protocooperação. Lógico, o anu, ele sobreviveria sem o gado? Sim, ele poderia arranjar carrapato em outro lugar. Agora, ou outros tipos de fontes de alimento. Mas o gado também viveria sem o anu? Sim. Os parasitas não matariam ele por causa disso. Não é uma relação obrigatória. Mas, já que tem, é bom para os dois. Comensalismo é quando ela é benéfica para um e totalmente indiferente para o outro. Então, no caso, a gente tem a rêmora com o tubarão, né? A rêmora vai se fixar no tubarão e se alimentar de sobras alimentares desse, porque quando o tubarão se alimenta, vocês sabem, eles pegam, né, assim, e aí sai um monte de restos alimentares, rola uma bancada de desperdício, e aí a rêmora consegue se alimentar. Mas para rêmora é bom, para o tubarão tô nem aí pra você. Então a gente tem uma relação de comensalismo. O inquilismo é uma relação bastante parecida com o comensalismo, é até um tipo de comensalismo, porém, aqui a gente tem uma relação em que um indivíduo abriga ou dá suporte para o outro. Então, como o nome diz, né? Inquilino, é uma relação de moradia, que é diferente do caso da rêmora que a gente viu. Então, a gente tem o epifitismo, que são com as bromélias e as orquídeas. Então, uma planta serve de abrigo para outra, e o peixe-agulha e o pepino do mar. Ou a gente poderia citar também o caso do Nemo com a anêmona, certo? A gente sabe que o Nemo vive na anêmona. E para o Nemo isso é ótimo, porque o Nemo e o Martin, que é o pai dele, e para o Nemo isso é ótimo, porque a Anêmona fornece proteção de predadores, enquanto para a Anêmona é totalmente indiferente, né? Então, tá certo. Tudo bem até aqui? Essas quatro, né? São as relações. Tá tudo bem, gente? Essas relações harmônicas. Que agora a gente vai entrar nas relações desarmônicas interespecíficas. Que acho que são até as mais fáceis, as relações desarmônicas, porque são as que a gente mais viu. Então, a gente tem o predatismo, né, que é o fato de um organismo, né, atacar, matar e devorar o outro. Então, ele mata com essa intenção de se alimentar. E os predadores a gente sabe que são consumidores na cadeia alimentar e são geralmente representados em menor número que suas presas. Né? Então, a gente pensa num bando de leoas atacando uma população de zebras. Tem muito mais zebras do que leoas, né? Sempre que a gente vai pensar nisso. Dentro do predatismo, às vezes pode ser colocado como predatismo a herbivoria.
que no caso a gente está pensando na vaca comendo capim. Às vezes pode parecer estranho, mas não deixa de ser, né? O capim é um ser vivo, a planta é um ser vivo, então não deixa de ser um predatismo, mas é um predatismo específico que a gente pode chamar de herbivoria. Então, você pode ver isso sendo considerado como predatismo ou sendo um caso especial de predatismo e chamando de herbivoria propriamente dito, né? Porque você não está falando de atacar e matar o animal assim, apesar de que quando a planta se alimenta, ela mata, a vaca se alimenta da planta, ela mata, né, a planta ali naquele momento. Talvez não o organismo todo, mas ela mata parte do organismo, pelo menos. Que às vezes a gente pode ter uma planta, né, que ela tem raízes mais profundas e a gente tem uma parte superior também maior. Então, pode comer uma parte aqui e parte sobreviver. Às vezes acontece. A leão e a zebra, então eu trouxe a foto do Madagascar. Quando. Ai, gente, esqueci o nome deles. Bom, quando o leão tenta comer a zebra, ele fica tipo, desculpa, você tá mordendo a minha bunda, moça. O parasitismo também a gente conhece bem. Todo mundo já deve ter tido uma inflamação de fungo, uma infecção de bactéria, ou alguma coisa assim. Então, é quando uma das espécies, o parasita, vive na superfície ou no interior de outra espécie, que aí seria o hospedeiro. O parasita alimenta-se a partir do hospedeiro, podendo até matar. Isso, então, a gente tem o cipó-chumbo, as tênias, lombrigas, sanguessugas, carrapatos, todos esses animais são parasitas, vão necessitar de outro para sobreviver, é uma relação obrigatória para esses parasitas. E aí a gente tem, então, para o parasita é bom, né? Aqui também para o predador é bom, mas no caso para o hospedeiro e para a presa, a relação é ruim. A gente tem a competição interespecífica, que aí ela acaba sendo ruim para os dois. Então, são quando as espécies diferentes, elas competem, né? Como as hienas e os leões, as leoas, vão competir pelo mesmo alimento. Ela é ruim para os dois, porque quando a gente tem essa competição interespecífica, a gente tem um determinado número de recursos que vai ter que ser dividido nessa competição. Então, as duas espécies se matam, as duas espécies se machucam e as duas espécies acabam perdendo um pouco do que tem de recurso, certo? Porque um pouco vai para uma, um pouco vai para outra. Então, acaba sendo por isso que a gente considera como prejudicial para ambas, porque ambas vão ter indivíduos mortos, ambas vão ter perdas de recursos e, enfim, não é uma relação que um sai com uma vantagem e o outro não. Apesar de que a longo prazo ou a nível populacional mais extenso, a gente possa ver como sim, sei lá, porque uma exterminou a outra. Mas a que exterminou a outra também teve baixas. A relação de esclavagismo é uma relação também desarmônica, em que alguns indivíduos vão se beneficiar da exploração de trabalho, é uma relação de trabalho, de outros indivíduos. Então, é uma relação que geralmente vai envolver uma relação de trabalho ou produto de certo trabalho, né? Então, a gente tem como exemplo o chupim, que se aproveita do ninho de outras aves para botar os próprios ovos, né? E isso é bom para o chupim, porque ele vai colocar o ninho... O que ele vai fazer? Ele vai botar os ovos dele no ninho de outra ave qualquer. E essa outra ave qualquer vai cuidar do ovo, que é do chupim. Então, para o chupim é bom porque ele está economizando. Ele botou lá os ovos dele e não vai ter que gastar energia fazendo esse cuidado parental. Mas para outra ave, isso é ruim porque ela tem que gastar mais energia para cuidar de filhos que não são delas, né? Então, por isso que é bom para um e prejudicial para o outro. A gente também tem o amensalismo, que é uma relação em que uma espécie, que é a espécie amensal,
ela é impedida de crescer ou de se reproduzir. Isso ocorre devido a substâncias secretadas por outra espécie, que é a espécie inibidora. Então, a gente tem essa questão da maré vermelha, que é causada por protistas flagelados, e a gente tem a penicilina produzida por fungos. Então, é quando acontece de. O... Gente, vocês estão entendendo? Eu estou acelerando um pouco, mas é só porque eu não quero segurar vocês muito além do tempo. Mas pode tirar dúvida, pode falar, Léo. Tá. Então, a gente tem aqui a penicilina, por exemplo, produzida por fungos, que é, por exemplo, vocês sabem, a penicilina a gente usa como antibiótico, então ela impede o crescimento de bactérias. Isso é muito interessante, acontece assim em diversas espécies de fungos, né? Eles produzem substâncias que acabam sendo toxinas para que você impeça outros micro-organismos de crescerem ali, de competirem aquele ambiente com você. Pode falar, amor. Falar. Ou escrever, né? Tá, enquanto. É indiferente. Ela vai. É zero porque, por exemplo, o fungo ele vai liberar isso de qualquer jeito. Por exemplo, a maré vermelha também. O outro é ruim porque ele vai acabar morrendo. A maré vermelha também é um ótimo exemplo, porque a maré vermelha é uma toxina liberada por esses protistas, os flagelados, que vai causar. Eles são vermelhos, por isso que eles causam essa maré vermelha. Então fica com esse aspecto meio feio de se ver, parece até que é sangue, mas na verdade são protistas que cresceram muito absurdamente, entrou em uma superpopulação, e aí eles vão começar a liberar toxinas, essas toxinas vão matar os peixes que estão ali. Para os protistas, isso é indiferente, porque eles estão ali simplesmente existindo. Para os peixes que estão naquela região, é péssimo, porque eles vão ser intoxicados, eles vão morrer. Penicilina com os fungos é a mesma coisa. Para o fungo, é indiferente, acontece, ele está ali, existindo. Então, por isso que a gente tem o amensalismo. E lembrando que amensalismo é sempre pensando numa questão de substâncias secretadas. Então, beleza. Aí agora a gente entra nas relações intraespecíficas. Agora a gente já está falando sobre indivíduos da mesma espécie, só para finalizar a nossa aula de hoje. Então, relações harmônicas intraespecíficas, né? A gente está falando no caso de abelhas, de formigas, de cupins, que são organismos da mesma espécie, eles não apresentam nenhum vínculo físico, são indivíduos assim individualizados, os corpos individualizados, e eles possuem uma organização social com base em divisão de trabalho. Então, a gente sabe que tanto as abelhas quanto as formigas e os cupins, eles têm a rainha, eles têm o zangão, eles têm a operária, e cada um vai exercer uma função diferente. Os cupins também funcionam da mesma forma, né? Mas os cupins também têm os soldados, e eles vão funcionar dessa forma. Acho que a gente está mais familiarizado, né, com isso. Aí, no caso, é benéfico para os dois indivíduos, certo? Porque vou dar um exemplo do soldado cupim. Ele protege a rainha. E a rainha garante a rainha, né, o ambiente que ele está, vai garantir a sobrevivência e a reprodução dele. Então,
acaba sendo benéfico para os dois indivíduos nessa relação. Eles cuidam um dos outros. E a colônia também é uma relação intraespecíficas, só que aqui a diferença é que eles são unidos anatomicamente. Então a gente tem o exemplo das cracas, dos corais, das esponjas, dos quinidários, das bactérias. Léo, você tem uma dúvida? Você está com a mão levantada. Só para saber. Mas se tiver dúvida, a gente pode fazer. Pode perguntar. Então, a diferença entre colônia para a sociedade, que são as duas relações harmônicas, quando a gente fala de espécie, de indivíduos da mesma espécie, é justamente essa questão de estar unida anatomicamente ou não e se basear numa relação de trabalho. Porque a colônia ela pode, né, ter essa relação de trabalho também, mas o que vai determinar a colônia é a união anatômica. Então a gente tem os corais, que aí são os indivíduos que eles fazem, né, a extensão. Vocês já viram, né? A barreira dos corais é bonita. Tá aqui também. Vai criar em extensão por brotamento. Canibalismo. Então a gente já tem aqui uma relação desarmônica em que um organismo da mesma espécie vai comer o outro. Mata e come. Ele é benéfico para o indivíduo que come o outro, para o canibal, mas ele acaba sendo, obviamente, prejudicial para o indivíduo que é se alimentado. Então, isso que acontece com o caso do besouro castanho, que no caso é as larvas se alimentam dos ovos. O louva-a-Deus também acontece com isso. A fêmea se alimenta do macho na cópula, ela começa a comer a partir da cabeça dele. A aranha da viúva negra, ela também faz o mesmo processo. E aí, quando as fêmeas se alimentam do macho, elas estão fazendo isso porque elas estão querendo garantir que vão ter energia ao longo do período de gestação. Então, por isso que elas se alimentam do macho. Tá? É uma coisa esquisita que a natureza faz, mas é assim que funciona, assim. E dá bom para essas espécies. E aí a gente tem a competição intraespecífica, que é o que eu falei no caso de quando você abre uma bala, um biscoito de sala de aula, mas que a gente pode pensar assim numa relação de leões, né? Dois machos, eles precisam garantir o território, então um vai lutar com o outro, né? Aquela discussão de macho, o alfa, para saber quem é o alfa, e aí o alfa acaba matando o, sei lá, vamos chamar, o beta. Então, para competir, quem é que vai dominar aquele território? E ficar com as fêmeas, enfim. Então, é isso, gente. Tudo certo? Foi meio corrida essa última parte, mas eu acho que é uma parte fácil. Se vocês tiverem dúvida também, vocês podem mandar perguntas. Eu vou disponibilizar os slides e eu já sabia que essa parte ia ser um pouco mais corrida. Eu também estou disponibilizando um mapa conceitual que vai mostrar bem bonitinha as relações. Tá bom? Vocês estão com dúvidas? Querem tirar dúvidas? Querem almoçar? Tá. Aí agora vocês podem acessar quando vocês quiserem, hoje, lá, o dia que vocês quiserem, acessar o Classroom. Vai estar liberado, acho que agora, ou no máximo em até 1 hora. Os slides dessa aula, essa mapa conceitual que eu falei, e vai estar liberado também as atividades, os exercícios pós-aulas, que vão ser sobre essas relações ecológicas, né? Então a gente vai ter as relações harmônicas e desarmônicas, interespecíficas e interespecíficas. E aí vocês têm o material para usar de apoio. De qualquer jeito, eu vou corrigir, tem algumas questões que são abertas, então eu estou fazendo a correção. E se vocês quiserem,
Vocês também podem comentar lá no Classroom as dúvidas que vocês têm e eu vou responder assim que eu visualizar e estiver disponível. Então, não hesitem em perguntar. No final dessas questões pós-aula, eu só coloquei também algumas perguntas assim sobre quais assuntos vocês têm mais de dificuldade. Se vocês quiserem falar, assim, escrever aqui rapidinho, só para eu ter uma noção, considerando ciências exatas, qual é a disciplina das ciências exatas que vocês têm mais dificuldade, ou o assunto que vocês têm mais dificuldade que vocês gostariam de ver? Só para a gente ter noção. Porque eu trouxe ecologia, que eu sei que toda prova cai. Então, vocês não vão fugir de ecologia. Mas eu queria trazer temas que vocês têm mais dificuldade mesmo. Oh, genética é uma boa. Tá. Bom, qualquer coisa vai estar lá. É que eu queria saber se tem alguma outra questão, por exemplo, não da biologia, às vezes, que vocês querem ver, porque lá no questionário eu vou perguntar, acho que especificamente da biologia. Mas se vocês quiserem escrever sobre fora da biologia, dentro das ciências exatas, algum tema que vocês querem ver, seja de matemática, seja de física, química ou da biologia, vocês avisam, vocês escrevem lá, tá? Então é isso, galerinha. Tudo certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que não tenha ficado muito confuso correr nessa segunda parte, porque eu realmente queria dar mais tempo nos exercícios, eu gosto mais de aproveitar o momento de exercícios para vocês irem discutindo comigo e a gente construindo os conceitos juntos. Então é isso. Bom almoço ou cochilo para vocês. Rapidinho, professora, eu vou te pedir para o pessoal permanecer para a gente dar uns avisos gerais aí para o pessoal. E obrigado pela aula. Quem tiver aí, ainda aproveita aí os 5 segundos que a professora abriu aí para o microfone.